A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da Igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. Quando Ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados e, juntamente com os justos que estiverem vivos, serão glorificados e levados para o céu, mas os ímpios morrerão. O cumprimento de quase todas as profecias a este respeito já foram cumpridos. E a condição atual do mundo indica que a vinda de Cristo está muito mais perto do que nós imaginamos. O tempo exato deste acontecimento não foi revelado e somos, portanto, exortados a estar preparados em todo o tempo. Hoje vamos aprender um pouco mais a respeito da volta de Jesus. Os apóstolos e os cristãos primitivos consideravam o retorno de Cristo como a bendita esperança. Esperavam que todas as promessas e profecias das Escrituras se cumprissem por ocasião do segundo advento, pois esse é o próprio alvo da peregrinação cristã. Todo que ama a Cristo olha ansiosamente em direção ao futuro, ao dia em que estará apto a compartilhar com Ele de comunhão face a face. Então, como de costume, vamos iniciar o nosso estudo de hoje sobre a volta de Jesus com uma oração. Pai amado, grandioso Deus, louvamos o Teu nome por mais dessa oportunidade. Dai-nos sabedoria e entendimento. Perdoa os nossos pecados. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A certeza do segundo advento, ela encontra as suas raízes na confiabilidade das Escrituras. Pouco antes de sua morte, Jesus explicou aos discípulos que estaria retornando para junto do Pai, a fim de lhes preparar lugar, você lembra? Mas ele também prometeu: virei outra vez. Está lá em João capítulo 14, no verso 3. Assim como a primeira vinda de Cristo à Terra fora profetizada, também a segunda vinda é antecipada pelas Escrituras. 1000 anos antes de Cristo, o salmista falou da vinda do Senhor Jesus para remir o seu povo. Vamos ler juntos o Salmo 50, do verso 3 ao verso 5. E diz assim: Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os discípulos de Cristo se regozijaram na promessa do seu retorno. Em meio às dificuldades que encontravam, a certeza dessa promessa sempre permitiu a renovação de sua coragem e da sua força. O Mestre voltaria a fim de levá-los para a casa do Pai. Que promessa maravilhosa é essa, não é? Assim como Cristo falou a respeito dos sinais que indicariam a proximidade da sua vinda, também mencionou a preocupação de que o seu povo não fosse enganado por falsos indicadores. Advertiu que antes do segundo advento surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, até mesmo os próprios eleitos. Ele ainda nos admoestou: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Estando previamente advertidos, estamos previamente armados. Tendo em vista habilitar os crentes para distinguirem entre o genuíno evento e as falsas demonstrações, várias passagens bíblicas revelam detalhes quanto à maneira do retorno de Cristo.
Em primeiro lugar, as Escrituras apontam um retorno literal e pessoal. Quando Jesus ascendeu aos céus em uma nuvem, 2 anjos se dirigiram aos discípulos que ainda contemplavam aquela cena. Estavam todos pasmos. O Salvador acabara de desaparecer lá no alto. E os anjos disseram, leia comigo Atos capítulo 1 e o verso 11. E diz assim, varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Em outras palavras, disseram que o mesmo Senhor que naquele momento os havia deixado, um ser pessoal, de carne e osso, e não uma entidade espiritual. Leia também, por exemplo, em Lucas capítulo 24, 36 até o 43, esse mesmo Jesus havia de retornar à terra. Seu segundo advento será tão literal e pessoal como foi a sua partida. A Bíblia também afirma que a volta de Jesus será visível. A vinda de Cristo não será uma experiência interior, invisível, mas um real encontro com uma pessoa visível. Esse fato não deixará qualquer terreno de dúvidas quanto à visibilidade do seu retorno. Jesus advertiu os seus discípulos contra o risco de imaginarem, por exemplo, um retorno secreto, ao comparar sua volta com a luminosidade e a visibilidade de um relâmpago. Isso está lá em Mateus, no capítulo 24 e o verso 27. A Escritura declara positivamente que tanto os justos quanto os ímpios testemunharão simultaneamente a sua vinda. Vamos ler comigo Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. E diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O retorno de Cristo, além de ser pessoal, universal e visível, também é um retorno audível, acrescentando informações ao quadro de um reconhecimento universal do retorno de Cristo. A Bíblia afirma que sua vinda também se caracterizará por sons muito audíveis. Leia comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O grande canglor da trombeta, acompanhada a reunião do seu povo. Nada há de secreto aqui, meus queridos. Este retorno é glorioso. Ao Cristo retornar, vem ele como um conquistador, com poder e na glória de seu Pai com os seus anjos. É o que está lá também em Mateus capítulo 16 e o verso 27. O apóstolo João ainda retrata a glória do retorno de Cristo de modo mais dramático. Ele traça o quadro de Cristo cavalgando um cavalo branco e conduzindo inumeráveis exércitos celestiais. O esplendor sobrenatural do Cristo glorificado, ele é evidente. Mas, apesar de todas essas informações, o retorno de Jesus será súbito e inesperado. Isso mesmo. Os crentes em Cristo, tendo almejado e aguardado por tanto tempo o retorno do Senhor, saberão quando ele se aproximar. Você pode ler isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 4 ao verso 6. Mas em relação aos habitantes da terra, de modo geral, o apóstolo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 e verso 3. Vamos ler. E diz assim,
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a aqui estar para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Alguns têm entendido que a comparação feita por Paulo da vinda de Cristo com a chegada de um ladrão deva significar que ele retornará de alguma forma secreta e invisível, por exemplo. Entretanto, tal modo de ver as coisas contradiz o quadro bíblico de Cristo retornando em glória e esplendor à vista de todos, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 1, verso 7, por exemplo. O ponto destacado por Paulo não é uma hipotética vinda secreta de Cristo, e sim o fato de que, para os que possuem mente mundana, será a sua volta tão inesperada quanto o aparecimento de um ladrão. Cristo salientou o mesmo ponto ao comparar sua vinda com a inesperada destruição do mundo antediluviano pelas águas. Vamos ler juntos o que diz Mateus no capítulo 24, verso 38 e o verso 39. E diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Embora Noé tenha pregado durante tantos anos a respeito do dilúvio vindouro, a maioria das pessoas foi apanhada de surpresa por esse evento. Havia duas classes de pessoas sobre a terra. Uma cria nas palavras de Noé e assim entrou na arca e escapou da destruição. A outra, a imensa maioria, decidiu ficar do lado de fora da arca. E assim, como diz as Escrituras, veio o dilúvio e os levou a todos. Meu querido amigo, minha querida amiga, a história teve um começo e vai ter um fim. Mas não qualquer fim. Não vai terminar com uma catástrofe provocada pelo egoísmo ou o orgulho humano, nem com o glorioso fim prometido nas utopias humanas. O próprio Deus lhe porá um ponto final. Jesus está vindo. Aquele que veio à Judéia para ensinar misericórdia e perdão está voltando para estabelecer o seu reino de amor. Em breve, o grande conflito entre Deus e Satanás terá chegado ao fim. A volta de Jesus está muito mais perto do que imaginamos. Que conforto, que certeza, que paz! O último livro da Bíblia se encerra enfatizando a confiança na segunda vinda de Jesus. E diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que ouve, diga, vem. O crente não pode senão aceitar este convite do Espírito Santo e da noiva replicando, amém. Vem, Senhor Jesus. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Querido Pai Celestial, o dia da volta do nosso Senhor Jesus está muito mais próximo do que imaginamos. Por favor, Pai, dai-nos discernimento, força, para estarmos atentos a esta chegada e poder estar em pé com os nossos queridos, amados irmãos, prontos para este grandioso e eterno dia. Oramos e pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.